A Jornada do Herói é uma estrutura narrativa baseada no trabalho seminal de Joseph Campbell, o livro O Herói de Mil Faces. Note que eu falei baseada, não criada por Campbell, cunhada por Campbell, nem nada do tipo. Por que essa distinção é importante? Porque o trabalho de Campbell não visava criar um modelo de apoio à construção de histórias. Essa lógica de manual de escrita de histórias só entrou em vigor décadas depois da publicação de seu livro. O estudioso de mitologias visava escrever uma obra capaz de determinar sua própria atividade, como ler e entender os mitos. Campbell chegou a escrever ficção no início da década de 30. Nada que tenha o deixado famoso. Era a época em que o negócio do país ia mal pela crise de 29 e seus livros e contos não vendiam. Formado em letras, tornou-se professor e se especializou em analisar mais do que em criar, a partir do seu fascínio pela mitologia das civilizações. Seu viés analítico era tão forte que ele assumiu a tarefa heróica de coescrever em 44 o livro A Chave Mestra para Finnegan's Wake, livro de James Joyce, que funde diferentes línguas na criação de vocábulos com múltiplos significados. A tradução desse livro é um desafio acadêmico, coisa de nerds literários. Em 1949, O Herói de Mil Faces foi publicado, seguindo uma carreira acadêmica de alcance pequeno, porém constante. É possível ver a expressão Jornada do Herói ou Aventura do Herói no livro, dependendo da tradução, mas o termo que o autor trouxe como definidor de sua tese é o monomito, palavra que foi tomada emprestada do tal Finnegan's Wake. Temos aqui um verdadeiro fã de James Joyce. As influências de Campbell não se limitaram ao autor inglês. O estudioso dos mitos também se baseia em expoentes da antropologia, psicologia e psicanálise nos séculos XIX e XX, como Sigmund Freud, Carl Jung, dentre outros. É de Jung que Campbell toma emprestado o conceito de arquétipos, ideias ou figuras comuns a toda a humanidade presentes no que Jung chamou de inconsciente coletivo. Campbell traz relatos de sonhos obtidos através da prática da psicanálise e os compara aos mitos de cada cultura e religião para identificar os arquétipos. Cada mito chega a ser apontado como um sonho compartilhado de seu grupo, em analogia entre o indivíduo e o inconsciente coletivo. Ler o início de O Herói de Mil Faces é ler uma série de relatos de sonhos individuais. De Freud, Campbell utiliza as visões sobre a relação da criança com a paternidade e a maternidade. Algumas das etapas que Campbell descreve no monomito chegam a referências diretas como encontro com a deusa e sintonia com o pai. A mudança de status de uma tese acadêmica para uma estrutura narrativa famosa teve uma ajuda de peso praticamente 30 anos depois. George Lucas teve contato com o livro O Herói de Mil Faces em seus estudos. Ele se identificou fortemente com as ideias do monomito. A estrutura combinava com uma história que ele pretendia desenvolver. Aproveitou os estágios representados no livro como a aventura do herói e os desenvolveu com um nome mais atrativo, Star Wars. Não à toa que quase toda obra de análise sobre a jornada do herói, seja em texto ou vídeo, traz alguma capa ou forte menção a Luke Skywalker. O personagem foi inteiramente desenvolvido sob essa influência. Edições de O Herói de Mil Faces passaram a mostrá-lo na capa. A própria narrativa da saga mais famosa do cinema deriva da jornada. A década de 80 foi a época da grande descoberta da jornada. Capitaneada por Lucas e por ninguém menos que Steven Spielberg, a estrutura narrativa se espalhou por Hollywood, captou o interesse de diversos setores do cinema, tornando famosa a figura de Campbell, um professor já aposentado. Campbell passou a dar entrevistas como sábio, falando sobre a jornada da vida e os ensinamentos de várias culturas da história da humanidade. Um programa do canal PBS, O Poder do Mito, com uma série de entrevistas com Campbell, estreou logo após sua morte. Muitas dessas entrevistas estão disponíveis aqui no YouTube. No período entre a década de 80 e 90, um estudante teve um contato especial com essas teorias, criando o guia definitivo para a jornada do herói. Esse era Christopher Vogler, futuro autor do livro A Jornada do Escritor. Seu guia se espalhou em Hollywood,
sedimentando a influência do monomito nas produções cinematográficas. Produtores passaram a se basear nas ideias de Campbell e no guia para definir se a sua história valeria ou não a pena. Vogler conquistou seu espaço no setor com esse feito, passando a avaliar roteiros e contribuir na criação de histórias em estúdios. Ele esteve diretamente envolvido em O Rei Leão, o grande exemplar de seus testes com o guia definitivo. O sucesso do guia e da prática o estimulou a escrever A Jornada do Escritor, seu principal trabalho. Campbell faleceu em 87, com uma fundação em seu nome carregando seu legado. Vogler se tornou palestrante e consultor independente de narrativas, escrevendo novas edições de sua obra seminal para atualizar as aplicações da jornada a novos tempos e também novas críticas. Todo esse histórico serve para compreendermos de onde veio a jornada do herói e o que ela se tornou. Ela não nasceu uma estrutura narrativa de auxílio à escrita de histórias. Esse não era o seu propósito inicial. Ela foi criada para a análise de grandes mitos: Jesus Cristo, Buda, Gilgamesh, Horus, Attis, Krishna, Mitra, Dionísio, dentre outros. Posteriormente, foi aprovada para se encaixar no uso de guias de escritores, como feito por Vogler. Esse caminho da jornada, enquanto conceito, explica um pouco por que chovem críticas ao modelo, em contraposição ao seu sucesso, fazendo com que sejam e soem iguais. Dá para entender um pouco dessa sensação em passagens em que Vogler diz: seremos guiados por uma ideia simples. Todas as histórias consistem em poucos elementos estruturais comuns, conhecidos coletivamente como a jornada do herói. Christopher Vogler, A Jornada do Escritor. Existem duas visões para contrapor essas críticas. A primeira é de que a jornada é apenas uma ferramenta. Cabe às pessoas autoras usá-las bem ou mal. O bom uso faria a estrutura capacitar e amplificar os aspectos emocionais da história que movem o público. O mau uso colocaria o aspecto da fórmula ao longo de todo o filme, peça ou livro. Essa é a visão de defesa que o próprio Vogler usa em suas edições mais recentes do livro A Jornada do Escritor. A segunda visão, considerada ainda mais importante, é a do entendimento histórico. Como estrutura de análise, a jornada do herói prevê a simplificação e universalização. Ela parte do pressuposto de que há elementos comuns nos grandes mitos, aqueles sobre a origem da vida ou do universo, e conclui que esses elementos comuns compõem um formato, o monomito. A jornada do herói é a tentativa de descrever a tradição humana. É a transformação de culturas orais e escritas da história humana em elementos objetivos bem descritos. Esse entendimento não apaga as críticas. Criar histórias fracas e com aspecto de fórmula já era possível antes da descrição de Campbell e a transcrição de Vogler e continua possível depois. Talvez a diferença seja a capacidade aumentada de reproduzir esses aspectos em massa. Cada teoria narrativa que consegue algum nível de aceitação é apropriada por executivos e donos de estúdio em busca de lucro garantido. Cinema é um negócio de risco envolvendo milhões. Se uma ferramenta parecer ajudá-los a aumentar a chance de lucro e diminuir os riscos, eles usam e abusam. Esse contexto reforça a crença de Vogler de que, em seu estudo dos mitos mundiais do herói, Campbell descobriu que eles basicamente são a mesma história recontada a infinitum em variações ilimitadas. Escreve Christopher Vogler em A Jornada do Escritor. Para que continuemos a explorar todas as facetas da jornada do herói, este ensaio será dividido em 3 partes, sendo esta primeira apenas uma contextualização histórica. No próximo vídeo, vamos abordar e exemplificar as famosas 12 etapas da jornada do herói. Quem sabe isso não te inspira a desenvolver a sua própria história? Este vídeo é uma parceria entre a Articines e Além do Roteiro, site que visa fazer das histórias que lemos e vemos o pano de fundo de nossas próprias histórias, por destrinchar roteiros que vão das encantadoras animações da Pixar às loucuras do Tarantino ou mesmo às mortes inesperadas de Game of Thrones. O Além do Roteiro convida você a desvendar as nuances dos roteiros, os alicerces das histórias e a força dos personagens. Os links estarão na descrição. Fique atento, pois em breve publicaremos a parte 2.
Por hora, ficamos por aqui. Um forte abraço e até a próxima!